Bom dia, boa tarde, boa noite. O nosso podcast hoje vai falar a respeito da tecnologia no trabalho e a inteligência artificial. O nosso grupo é composto pela Eduarda, por mim, pela Lana, pela Maria Eduarda e pela Tayane. Nós vamos apresentar aqui o nosso ponto de vista a respeito do assunto. E para isso, nós nos utilizamos do filme I Am Mother, que fala a respeito da inteligência artificial. O filme ele trata um pouco sobre a questão da extinção da humanidade, o futuro que a humanidade, vamos dizer assim, construiu para si mesma. Ele se concentra na figura de uma robô, que é considerada uma robô-mãe, que ela cria uma sociedade do zero. Uma sociedade na qual os seres humanos possam ser seres realmente perfeitos, sem falhas, prontos para enfrentar quaisquer problemas e não cometer os mesmos erros que a sociedade anterior. A figura que mais aparece é uma menina, a criança, uma menina, ela é criada pela robô desde bebê. No filme, nós podemos ver vários embriões que a robô armazena dentro da nave, com o objetivo de construir uma nova humanidade. E aí começa com uma primeira criança que nós conhecemos ela como a APX-01. A primeira criança é a própria mulher que aparece no filme nas cenas que vêm depois. A criança, a APX-02, seria a criança que apresentou falhas nos testes, que não apresentou um desenvolvimento promissor como um ser humano perfeito, e assim ela foi queimada pela robô, porque a robô ela só admite uma criança que seja capaz de atingir os níveis de perfeição, justamente para corrigir os erros da humanidade anterior. E aí nós vemos no filme a criança que ela vai crescendo, tem 16 anos de idade, e aí essa criança, ela é a APX-03, a criança que parece que aparentemente ela está sendo promissora, está progredindo na questão ali da perfeição, atingindo os níveis de teste. E aí com o passar do filme, ela se mostra ela conhece a mulher, que é a PX-01, e assim ela começa uma jornada de descobertas, um conflito entre aquilo que ela aprendeu desde pequena. Ela fica se perguntando se a robô que ela conhece como mãe é realmente uma pessoa não, mas é realmente alguém bom, alguém que eu posso confiar. Ela entra em conflito com ela mesma a respeito dela ser um ser humano, porque até então ela não se via muito como uma questão de ser humano, e nós vamos nos embasar nisso para falar a respeito da tecnologia, que a gente pode ver muito no filme, na figura da robô. Então, nós vamos começar agora falando a respeito do ponto de vista, do nosso ponto de vista, de cada uma de nós aqui, a respeito da inteligência artificial. Se nós acreditamos que é algo bom, se nós acreditamos que é algo ruim. A Lana pode começar falando um pouco sobre o que ela acha a respeito da inteligência artificial. Bom, a inteligência artificial nos dias de hoje pode trazer muito benefício, mas também pode trazer algumas desvantagens, né? Alguns benefícios que eu consigo ver é a otimização de processos. Uma inteligência artificial consegue solucionar problemas que às vezes a mente humana não conseguiu pensar ainda. Às vezes a gente tá com algum problema, a gente joga ali na internet, alguma questão, alguma dúvida, a gente joga ali na internet e já dá a resposta que a gente precisa. Esse é um dos pontos que eu penso. Eu gostaria que a Tayane falasse um pouco da opinião dela, e depois a gente já pode prosseguir aí na ordem da Maria Eduarda e depois a Maria Eduarda. Eu acho que toda tecnologia ela é criada para ajudar a gente de alguma forma, né? Tipo, tanto tecnologia como na área da tecnologia que a gente conhece como computador, celular, essas coisas, como também aquela tecnologia mais primitiva, como era usada nos campos, por exemplo, para, por exemplo, arar a terra, essas coisas assim. Todas elas são usadas para facilitar o trabalho dos humanos, mas elas têm usadas de forma errada, elas podem trazer certos malefícios, né, para o ser humano. Mas eu acredito que não seja algo ruim em si, mas sim ruim dependendo do uso dela. Bom, é exatamente isso que a Tayane falou, porque depende de como você vai usar essa nova ferramenta que seria a inteligência artificial. Você vai usá-la ou vai deixar ela usar você? Como, por exemplo, temos agora muito comentado sobre o chat GPT, onde que as pessoas não mais elas montam da sua própria ideia, da sua própria lógica de pensar, do seu raciocínio, mas sim vão para uma ferramenta tecnológica que faz os seus próprios pensamentos e, enfim, deixa meio que atrofiado o seu cérebro. Então, depende de como a pessoa vai utilizar isso. Claro que tem os pontos positivos, como a otimização de tempo, para descobrir novas coisas, mas tem que ser usada com cautela. Eu queria dar um destaque bastante no que a Lana falou sobre a otimização. A gente não tem só a otimização do tempo, a gente também tem a otimização da capacidade de pensamento do ser humano. O ser humano, ele é um ser vivo com uma grande capacidade de pensamento criativo. A gente consegue ver bastante isso nos primeiros estágios quando a gente é criança. E ao longo do tempo, por conta de todo esse processo de educação que a gente vai tendo, a gente vai acabando perdendo essa criatividade. E os AIs, as inteligências artificiais, elas estão entrando nesse campo para a gente conseguir retomar. Mas isso também é algo que a gente tem que levar em consideração de que é um malefício, porque está fazendo com que a gente fique dependendo da criatividade de uma inteligência que a gente criou. Então a gente tem essa capacidade, a gente tem a capacidade de inventar, de ser criativos, de renovar a indústria, né? Não só a indústria, mas a nossa vida, mas a gente está acabando dependendo da própria criação que a gente teve para se ter um futuro, né? Então a gente tem que, como a Tayane falou,
e a Duda é saber se a gente vai estar usando isso ou se ela vai estar nos usando. Porque como o filme retrata, a gente, né, retratou, a gente criou a mãe. E depois disso, a mãe, vendo todas as nossas imperfeições e com o objetivo que nós colocamos dela ser uma mãe e buscar um ser humano perfeito, ela mesma acabou com todos nós, um processo que a gente já estava fazendo. Então, ela basicamente acabou mais cedo com a raça humana para um processo que já estava meio que em andamento. Eu dei uma pesquisada no Google e ele define a inteligência artificial como sendo a capacidade de dispositivos eletrônicos de funcionar de uma maneira que lembra o pensamento humano. E se a gente for ver no dicionário, a Michelis, a artificial significa algo produzido por arte de indústria do homem e não por causas naturais. E já a inteligência é a faculdade de entender, pensar, raciocinar e interpretar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como a tecnologia se desenvolveu ao longo dos anos e como é que aconteceu para ela se fazer presente no dia a dia de cada profissional brasileiro, vamos dizer assim, né? Começando assim, a gente pode ver que a tecnologia foi se desenvolvendo de pouquinho em pouquinho, né? Foi de tempos em tempos. Mas a gente sabe que, por exemplo, se nós considerarmos a Revolução Industrial, que foi um grande avanço para a sociedade na época, as pessoas, quando elas viam máquinas sendo criadas, o esforço delas, que seria talvez reduzido no trabalho, para algumas aumentou, é claro, o esforço, né, em questão de revolução industrial, mas quando elas viram que o esforço talvez fosse reduzido, isso para elas começou a ser algo bom. Quando o automóvel ele foi criado, as pessoas viram que isso era algo bom. Com o passar do tempo, isso passou a prejudicar um pouco o meio ambiente, mas passou realmente a otimizar a nossa vida, a otimizar as coisas no nosso cotidiano. Tanto é que quando a gente para pensar, a gente vê que a maioria das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia envolve tecnologia. Se você vai estudar, você se utiliza da tecnologia. Se você vai trabalhar, usa a tecnologia. Se você vai para algum lugar, você precisa muitas vezes do GPS, do Waze para se localizar, para saber onde é que você está, onde é que você tem que ir. Então a gente vê a tecnologia presente no nosso dia a dia e principalmente na questão dos profissionais hoje em dia, né? Hoje, por exemplo, eu estava conversando com a Eduarda a respeito realmente da tecnologia e a gente falou que essas pessoas que programam inteligências artificiais, que trabalham com esses negócios de tecnologia e tal, as notícias apontam que em breve essa vai ser uma das maiores profissões existentes, entendeu? Muitos trabalhos podem ter a chance, a possibilidade de serem extintos para dar lugar para inteligências artificiais. Então a gente vê assim até que ponto que isso é realmente bom. Então eu queria que vocês falassem um pouco do ponto de vista de vocês acerca disso. Gostaria de falar um pouco sobre isso que você disse, com a criação dessas inteligências artificiais dentro de uma empresa. A certo ponto a gente vê, nossa, muito bom, vai acelerar nossos processos aqui, principalmente para a chefia da empresa, o dono de uma empresa. Imagina uma tecnologia que surge para acelerar o que ele precisa ser feito, para ser resolvido mais fácil. Só que isso traz alguma consequência, que ninguém aqui citou antes, então eu vou dizer. É o desemprego. A gente vê muito máquinas substituindo homens. Então, até onde isso vai levar, né? A gente não sabe ainda, a gente não conhece o futuro. Mas alguns filmes já mostram coisas bem inspiradoras. Que a máquina vai substituir o homem. Então, se mais alguém quiser comentar sobre isso que eu disse. Realmente a gente consegue ver. Por exemplo, as empresas antigamente, não faz muito tempo, elas tinham acervos enormes de toneladas de papéis que eram importantes da empresa manter, de transações, de colaboradores. E para isso demandava espaços enormes, armazéns enormes. E com a inteligência artificial, com a criação da internet, né, em si, a gente começou a ter pastas criptográficas, né? Onde a gente vai armazenando, vai botando palavras-chave, tipo, documento de colaborador tal, documento de admissão. O que está otimizando o tempo das pessoas, que elas não precisam se deslocar até os grandes armazenamentos, não precisam de mais pessoas responsáveis por organizar, por ser quantidades enormes de papel, tem que ter alguém responsável por fazer o acervo, por falar, esse documento vai estar aqui, em tal letra, em tal local. Aqui eles só vão estar escrevendo palavras-chave e vai ser puxada toda a ficha. Mas isso acabou acarretando em pessoas que eram formadas nisso, em arquivologia, não tendo mais esse cargo. Eu concordo com tudo que a Alana e a Maria Eduarda falaram, né? Que um dos malefícios da inteligência artificial, assim, é a questão do desemprego, né? Que é algo que é quase que, assim, irreversível, né? E acarreta muito na sociedade. E a tecnologia, ela veio para nos ajudar, mas ela também acabou prejudicando em certos pontos. Então, é a importância da gente saber usar para que isso não aconteça, né? Porque, imagina, várias pessoas que antes tinham um trabalho, agora já não tem mais, por uma questão que foi criada para nos ajudar, sabe? Então, é muito importante que a gente saiba usar isso, né? Bom, como surgiu assim a inteligência artificial, eu vejo muito mais no período das guerras, entre guerras, principalmente da Segunda Guerra Mundial, Primeira, onde que os grandes computadores começaram a surgir e tudo mais. E no ano de 1950, o britânico matemático e cientista Alan Turing, ele diz o seguinte: nós não devemos querer copiar a inteligência dos adultos nos computadores. O que devemos fazer é colocar a inteligência das crianças nos computadores e fazer com que os computadores passem a ter um aprendizado. Então, foi aí que, mais ou menos, a inteligência artificial começou a surgir, a capacidade da máquina começar a pensar por si própria começou a surgir. E mais para frente, em 1956, o americano John McCarthy afirma que a inteligência artificial é os computadores imitarem a inteligência humana. Então, foi mais ou menos na década de 50 que a inteligência artificial começou a possuir uma forma, assim, e
E aos poucos foi evoluindo até o que a gente conhece como que é hoje. Os pontos que vocês trouxeram até agora é realmente isso, resume tudo, resume a questão de tecnologia, inteligência artificial. E em relação ao que a Eduarda falou a respeito dessa frase que ela acabou de apresentar, algo que me veio à mente é a questão de que as crianças, atualmente, quando a gente olha para as crianças de hoje em dia, a gente vê que a maioria das crianças na faixa etária de 10, 11 anos, na verdade nem começa nos 10, às vezes até antes de 10 anos, elas já têm o quê? Elas já têm um celular. Elas já se utilizam do celular, entendeu? E aí elas acham assim, nossa, que legal, eu tenho um celular, tal. Nossa, isso é incrível. Só que muitas não sabem os prejuízos que isso pode acarretar para a vida delas. Muitas, na faixa de 10, 11 anos, 12 anos, já têm Instagram, já compartilham a sua vida nas redes sociais. E isso a gente vê que desencadeia consequências terríveis no futuro da criança se não for administrado da maneira correta pelos pais. Então, quando a gente olha para os tempos passados, quando a gente olha para alguns anos atrás, até mesmo quando nós estávamos ali no quinto, no sexto ano, eu, por exemplo, na época eu não ganhava, não tinha um celular. Eu ganhei o meu primeiro celular foi, se eu não quero me enganar, quando eu estava indo para o oitavo ano. Mas crianças na minha faixa etária, no quinto ano, já tinham um celular, entendeu? E a gente vê isso, e se isso já se mostra na contemporaneidade, imagina no futuro, se isso não for administrado da maneira correta, né? Então a gente pode ver a presença da tecnologia nesse sentido. Então, se vocês quiserem falar algo a respeito. Se a gente for parar para pensar, antigamente, nós das gerações aqui, dos anos 2000, 2005, 2006, a gente ainda teve uma época assim que não estava tudo com tecnologia, inteligência artificial, a gente brincava mais com nossos próprios brinquedos, sem ter tudo numa tela. Agora, as gerações de hoje em dia, elas já nasceram já com isso na vida delas, entendeu? Elas não sabem um mundo sem ser uma tela de celular, essas coisas, grande parte das crianças. A gente também tem que levar em consideração, quando as crianças elas estão tendo acesso a isso, de que a internet, a inteligência artificial é algo recente. É algo que a gente não tem ainda noção de qual que é a ética que eles estão colocando naquilo. Quais são os termos, qual que é a segurança que a gente tem? Porque a gente está colocando nossa vida em público. E às vezes o que a gente quer mostrar e o que eles mostram pra gente é algo totalmente diferente. Por exemplo, o ser humano é um. A gente recentemente, por exemplo, vamos usar o exemplo da Duda que ela colocou sobre a Segunda Guerra. Na Segunda Guerra, a gente começou a questionar qual que era a nossa moral, qual que eram as regras morais que a gente estava tendo. A ciência não tinha regra moral, a gente fazia o que bem entendesse, fazia pesquisa, se tratava da natureza, se tratava do próprio ser humano. E a inteligência artificial, ela não está ali para ter o ensinamento à mente humana? Qual que vai ser a mente humana que ela vai se inspirar? A mente ética? O que é a ética para a inteligência artificial? Entendeu? A inteligência artificial está aqui para ser falha, que nem o ser humano, dependendo de como ela for programada. Ela vai ser um espelho do que a gente é, e dependendo do como vai ser a ética que a gente vai aplicar, do como as regras, a diretriz dela vai ser aplicada na nossa vida, na vida dessas crianças, vai impactar muito uma sociedade que pode ser totalmente libertina, onde tudo é permitido, onde também nada pode ser permitido, tudo vai ter que ser mantido ali, as sete chaves, e basicamente todos iguais a todo mundo. Então, é algo para a gente levar para a vida, pensar exatamente o quão bem a gente ingressar essas crianças já na tecnologia. Tem criança que com 3 anos já está sabendo mexer, já está sabendo pesquisar, não sabe escrever, vai lá, usa o microfone para falar o que quer. A gente sabe o que vai aparecer, ela pode falar algo e a internet entregar algo totalmente diferente, e vai ser responsabilidade nossa. Porque quem deu o aparelho, quem deu a inteligência artificial para ela ter acesso a essas pesquisas, foi a gente. Então, nós vamos ficando por aqui no nosso podcast. O nosso assunto, o tema do nosso podcast, ele é muito abrangente, mas nós tentamos ser bastante sucintas nas informações que nós apresentamos aqui. Não somente apresentamos fatos, mas também apresentamos o nosso ponto de vista acerca do assunto. E é isso. Até mais. Tchau, Liel.